Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje nós temos mais um episódio Cortes. Você já pensou nisso? Você se lembra de alguma norma ou regra, explícita ou implícita, que favorece um grupo próximo de você? Por exemplo, de que maneira o fato de o trabalho doméstico ter sido destinado predominantemente às mulheres ou visto como uma função feminina resultou em mais tempo livre para os homens? Porque esse entendimento exemplifica uma questão de poder e de favorecimento de um grupo sobre outro. Os cientistas sociais sabem que as regras e normas de uma sociedade não são neutras. Elas tendem a favorecer determinados grupos. Um dos principais efeitos das regras e normas é a concentração de poder, que gera recursos e benefícios para determinados grupos de pessoas. A sociologia, a antropologia e as ciências políticas têm se dedicado a entender esses processos. Entretanto, a sociedade vai muito além das normas, regras e concentração de poder. A convivência social dá sentido ao cotidiano das pessoas, criando desejos que muitas vezes tomamos como individuais, mas que na verdade são sociais. O desejo de consumir, por exemplo, é incentivado por uma sociedade organizada para a produção de bens em larga escala, como o capitalismo, que depende de consumidores para os seus bens. Ou seja, os membros de uma sociedade capitalista precisam aprender a consumir. Se você levar a sério as ciências sociais, passará a ver de outra forma as propagandas comerciais. Um dos objetivos das ciências sociais é justamente desenvolver o pensamento crítico. Quando olhamos para a sociedade e fazemos determinados questionamentos, as respostas nos revelam aspectos que até então não eram evidentes. Podemos chamar essas descobertas de pensamento crítico, ou seja, a capacidade de desvendar mecanismos que, embora operem como se fossem naturais, nada tem de naturais. Você pode achar que seu desejo de comprar aquele par de tênis especial é natural, que esse desejo não precisa de explicação, mas as perguntas de um cientista social desestabilizam essa sensação. Por que uma pessoa deseja alguma coisa? Por que tantas pessoas desejam certas coisas? Por que todo mundo ao seu redor deseja algum tipo de bem? Por que isso é tão fundamental? Perguntas tão simples como essas exigem respostas que podem explicar os fundamentos de uma sociedade. Esse processo de reflexão, característico das ciências sociais, resulta no que chamamos de desnaturalização do mundo. Nada é simplesmente natural no mundo social. Tudo na sociedade é construído e passível de ser explicado e entendido, desde que as perguntas adequadas sejam feitas. As ciências sociais, portanto, se dedicam à desnaturalização do mundo social e encontrar explicações do porquê as coisas existem como tal. Tomemos o exemplo do trabalho doméstico para entender melhor o que significa desnaturalização. Para muitas pessoas, o trabalho doméstico deve ser feito principalmente pelas mulheres, e essa atribuição lhe parece ser algo natural. Essas pessoas acreditam que era da ordem das coisas que as mulheres trabalhassem enquanto os homens assistiam ao futebol na TV, ou que as mulheres cuidassem da casa e das crianças enquanto os homens trabalhavam fora para sustentar a família. Muitas mulheres, entretanto, insatisfeitas com essas diferenças, começaram a se perguntar por que as coisas eram assim. Esse questionamento levou à constatação de que a sociedade tem se organizado em termos que favorecem os homens: maiores salários, mais tempo livre, menos compromisso com a educação dos filhos, etc. Assim, a pergunta levou à desnaturalização desses papéis atribuídos às mulheres. É uma condição social estabelecida pela desigualdade de poder que gera a desvalorização e maior exploração do trabalho da mulher em nossa sociedade. Ou seja, não é uma condição natural. As perguntas certas provocam um olhar crítico sobre aquilo que parece natural. Desde o fim do século XIX, o movimento feminista tem levado estas e outras questões, buscando mudar relações desiguais. Vimos assim que a sociedade produz desejos, vontades e aspirações. As ciências sociais buscam entender como se dá esse processo, como ele opera e como diferentes sociedades produzem diferentes conjuntos de necessidades entre seus membros.
mais do que um conjunto de normas e regras, a sociedade é também um espaço de conflitos, tensões e desavenças. Grupos em busca de privilégios, grupos que lutam contra a opressão, disputas religiosas, tudo isso faz parte da vida em sociedade. De um lado, massacre, discriminação sistemática, falta de liberdade, pobreza extrema e escravidão. Do outro, o talento de um músico, a destreza de um esportista, a genialidade de um pintor, a sensibilidade de um poeta, a imaginação de um cientista, entre tantas outras manifestações do espírito humano. Essa incrível variedade de experiências humanas em sociedade é alvo da atenção das ciências sociais. A ciência social é uma ferramenta para entender melhor o mundo, mas exige de quem quer conhecê-la disposição para escutar o que as outras pessoas dizem. Um cientista social deve estar preparado para enfrentar questões polêmicas, sobre as quais pode ter opiniões muito diversas daquelas pessoas com quem lida ou mesmo de outros intelectuais. Com suas perguntas e seus métodos, o cientista social busca dar sentido às experiências distintas e dialogar com ideias e fatos, dos quais muitas vezes discorda. Um exemplo: muitos intelectuais tentam entender como funcionam os governos totalitários, mas isso não significa que eles apoiem as ações desses governos. O meio para alcançar essa suspensão temporária de julgamento é recorrer ao método e também à teoria. Com esses instrumentos, o cientista social procura olhar por cima dos seus valores pessoais e fazer a análise o mais imparcial possível dos fenômenos sociais. Embora subjetiva, uma boa análise social precisa superar as dificuldades que os próprios valores do cientista impõem. Esse processo é fundamental para o desenvolvimento de um pensamento crítico. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Forte abraço e vitória sempre!